Vamos conversar sobre níveis de suporte no espectro autista. Vocês sabem que o nível de suporte no espectro autista é que tanto suporte você precisa para ser funcional. E isso eu quero que fique bem claro, porque os níveis de suporte não quer dizer o nível da gravidade. As pessoas antes falavam o nível leve, moderado e grave. E não é isso. Os níveis de suporte, mais uma vez, se trata de que tanto o suporte ou que tanto você precisa de outra pessoa para ser funcional. Dentro do espectro autista, quando é na fase adulta, os níveis de suporte ele é avaliado de maneira diferente. E alguns profissionais nem sabem disso, mas níveis de suporte de uma criança é diferente de nível de suporte de um adulto. E vamos conversar. Como eu, como pessoa autista, identifico o meu nível de suporte, como você, que é profissional da área que está vendo esse vídeo, vai identificar o nível de suporte do seu paciente. É simples, você leva em consideração que na fase adulta eu preciso que esse adulto ele seja funcional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse adulto ele consiga viver sozinho. Todo adulto no mundo deveria conseguir viver sozinho. Trabalhar, estudar, fazer as compras, ir no supermercado, cozinhar, namorar, sair, pagar as contas. Isso é ser funcional. E aí você vai pontuar as dificuldades que esse adulto tem de ser autônomo. Qual é a dificuldade que ele vai ter nas funções executivas e que tanto isso vai atrapalhar na vida dele. Pontuando. Descrição do nível 1 de suporte. O adulto nível 1 de suporte, ele é um adulto que ele vai conseguir uma certa autonomia e é por isso que ele é ali desacreditado do seu diagnóstico, porque são pessoas que vão fazer faculdade, vão trabalhar. Mas conseguir essa autonomia tem um preço. É dificultoso. Então, apesar de que essa pessoa ela consiga ser funcional na maneira do possível, essa autonomia, ela gera sofrimento. Ela não é fluida, ela não é algo natural. É algo que a pessoa luta muito para manter a sua autonomia. E ela vai precisar de suporte, ou pelo menos de uma supervisão. Então, quando a gente fala do nível 1 de suporte, são pessoas que vivem sozinhos, eles conseguem se adaptar, conseguem estudar, porém, com dificuldade. Precisa de alguém ali observando ou orientando. Já no nível 2 de suporte, precisa de mais ajuda. Então, a pessoa autista, para que ela seja diagnosticada no nível 2 de suporte na fase adulta, ela é uma pessoa que ela vai ter mais dificuldade de comunicação, ela vai ter mais dificuldades no trabalho, de se adaptar, de viver sozinho. A parte da disfunção executiva, ela é muito marcante. E o que a gente fala sobre disfunção executiva? A disfunção executiva é quando esse autista, ele tem dificuldade das coisas básicas, como ele esquece de tomar banho, ele esquece de escovar o dente, ele esquece de comer, ou ele não sabe cozinhar, ele entra no hiperfoco e perde a percepção de tudo. É um paciente que ele vai ter dificuldade de saber que ele tem que sair de casa para comprar algo no supermercado. Como ele vai ter a dificuldade de comunicação, ele vai preferir não ir. É um adulto que ele precisa de outro adulto para ele ser funcional. Isso é o nível 2 de suporte. E vocês estão percebendo que nem no nível 1 nem no nível 2 eu estou falando em fala? Fala. E a fala é um dos marcantes que vão diferenciar na fase infantil. Na fase adulta, não. A fase adulta, a fala, ela não é um ponto de corte para nível de suporte. Igualmente que na fase infantil, déficit intelectual, a gente ainda fica ali, será qual nível de suporte essa criança pode estar? Mas na fase adulta, déficit intelectual, ele é um marcador de nível. Se a pessoa tem déficit intelectual, ela não vai estar dentro do nível 1 de suporte quando ser adulto. Vai estar no nível 2 de suporte. Ela vai precisar, para que você seja um adulto funcional, você não vai conseguir ser funcional tendo déficit intelectual. Como é que você vai fazer um troco? Como é que você vai ler? Como é que você vai se adaptar às responsabilidades de uma fase adulta se você tem déficit intelectual? Por isso que déficit intelectual é um marcador de nível de suporte. Então, se o seu filho ou você tem déficit intelectual, você não está no nível 1, você está no nível 2. Pessoas que necessitam de outras pessoas. E, na parte da organização, lembrar de compromissos e pagar as contas. Eu posso estar dentro de um nível e no outro? Sim. Os níveis de suporte, é por isso que vão tirar os níveis de suporte ali do autismo. Por quê?
O nível de suporte, ele pode variar. Então, eu posso ser uma pessoa muito funcional em uma coisa, mas eu posso ser uma pessoa muito disfuncional em outra. Por exemplo, como eu tenho a comorbidade do TDAH, eu esqueço de fazer algumas coisas. Então, eu esqueço de pagar, o meu marido lembra e eu esqueço de novo, é porque eu não gosto, eu esqueço. Então, tem compromissos que eu esqueço, e aí eu não sei se é autossabotagem ou realmente eu esqueço. Tem coisas que eu sou uma pessoa funcional que eu sei ir no supermercado, mas eu não vou sozinha. Então, eu não sou tão funcional nisso. Eu poderia ir sozinho? Sim, eu poderia ir sozinha, mas eu prefiro não ir. Eu preciso de alguém para ir comigo. Eu sou uma pessoa nível 2 de suporte? Não me considero. Mas existem algumas características em mim que estão dentro do nível 2 de suporte. Mas como a maioria das minhas características não estão no nível 2, então eu sou considerada nível 1. Nada que impede que eu não possa transitar em algumas características. Por exemplo, que isso provavelmente aconteceu com você ou com seu familiar, que após a pandemia, as características do autismo parece que elas ficaram muito mais exacerbadas. Por quê? Porque na pandemia, esse autista que era nível 1 de suporte, ele vai parar com as terapias, ele vai começar a ter um isolamento, ele vai começar a não entrar em contato, então ele vai viver naquele mundo autista dele com melhor facilidade. E quando ele volta para um mundo pós-pandemia, ele já se acostumou aqui as características autísticas dele. E aí ele volta a ter que começar do zero a fazer masking. E é por isso que muitos autistas que eram nível 1 de suporte, após a pandemia, eles evoluíram para o nível 2. Pelo fato de as terapias terem parado e também pelo fato de eles estarem num ambiente que é muito mais característico do autismo, que é o isolamento social, não conversar, não tocar, ficar mais isolado. E quando você se acostuma a isso e você volta para uma normalidade, tem um impacto. Você vai ver que as pessoas vão começar a incomodar mais, muita interação vai incomodar, porque é muito mais fácil estar aqui. Então, níveis de suporte podem ser transitados. Mas eu posso ser um nível 1 de suporte que vá para o 3? É bem difícil. Eu, pelo menos, nunca conheci um nível 1 de suporte que foi para o 3. Pode ter um nível de suporte 3 que vá para o 1? Sim. Há muita gente que é nível 3 que consegue ir para o 1. Não é muita, sim, mas sim, consegue. Principalmente quando é criança. Já na fase adulta, como tem a parte da neuroplasticidade que já não é tão maleável, é difícil. Mas em crianças isso é sim possível. Nível 3 de suporte na fase adulta, obviamente, é quando esse adulto é comparado a uma criança. Necessita de suporte em todas as áreas da vida dele, até com autocuidado. Então é assim que a gente vai observar e diagnosticar ali os níveis de suporte dentro do espectro autista.